Nós vamos falar sobre as relações no triângulo retângulo. Então, aqui, a primeira coisa que você tem que observar é que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui vale 90 graus. Sempre que você tiver um ângulo de 90 graus dentro de um triângulo, ele é chamado de triângulo retângulo. Aí aqui a gente já tem aquelas coisas que a gente já sabia, né? A, B e C. Sendo que esse daqui é a hipotenusa, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. E aí a hipotenusa é sempre esse maior lado. Qual é a diferença desse desenho aqui para esse outro desenho aqui? A única diferença é que nesse desenho 2 eu gerei essa figura, ou seja, quem é que está para baixo no primeiro desenho? É o lado B aqui. Quem é que está para baixo no segundo desenho? É esse lado maior, é a hipotenusa. Outra diferença que eu fiz, saindo do 1 e passando para o 2, eu fiz só colocar uma reta aqui, para partir, formar um ângulo de 90 graus aqui. Eu parti a hipotenusa em 2. Na maioria dos exemplos você vai encontrar essa figura aqui. Mas eu só quero que você fique atento para que é a mesma coisa, só que está de cabeça para baixo. Tá? Eu não falei, mas essa distância aqui, quando eu parti aqui no meio, a gente diz que é a altura do triângulo, tá? E a gente chama aqui, está usando o H para representar a altura. Tá aqui novamente o desenho, só que aqui eu parti, você observa aqui a hipotenusa, que é o A, cateto, cateto, né, o B e o C, e eu parti aqui, para encontrar a altura do triângulo. A altura a gente chamou de H, esse pedacinho aqui eu chamei de M e esse pedacinho aqui eu chamei de N. Então eu queria que você observasse o seguinte, que aqui na verdade eu tenho 1, 2, 3 triângulos, porque o primeiro triângulo está aqui, é esse pedacinho aqui, é esse pedaço aqui, o segundo triângulo está aqui, e o terceiro é exatamente o todo, é o triângulo todo. Então, quando eu faço isso, quando eu parto o triângulo para poder encontrar a altura, na verdade eu acabo criando 3 triângulos. Essas são as 3 figuras possíveis. Vamos para a primeira relação no triângulo retângulo. Então, qual é a primeira relação? Deixa eu mudar aqui a cor. A primeira relação é h ao quadrado é igual a m vezes n. Quem é h? Esse h aqui é a altura do triângulo. Tá? Então está aqui ele no meio, a altura do triângulo. Quem é m e quem é n? São esses dois pedaços aqui de baixo, que quando eu tracei a altura, eu formei dois pedaços. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo em que m igual a 2, n igual a 1. Então, se eu quiser descobrir a altura ao quadrado vai ficar a 2 vezes 1, a altura ao quadrado é igual a 2, a altura vai ser igual. O 2 que está aqui como potência passa para o outro lado como raiz. Então, raiz quadrada de 2. Como não dá inteiro, a gente pode deixar aqui. Vamos fazer um outro exemplo, ainda dessa parte. Lembrando, a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Então, vou fazer aqui um triângulo. Está aqui a altura, está aqui o m e está aqui o n. Então, se eu disser que o m vale 2 e o n vale 4,5, certo? Então, se eu quiser descobrir a altura ao quadrado vai ser igual a m, que é o 2, vezes o 4,5, que é o n. A altura ao quadrado, 2 vezes 4,5, dá exatamente 9. Quem é a altura? Esse 2 que está aqui como potência, passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 9, a altura vai ser igual a 3. Dessa forma, eu consigo descobrir a altura do triângulo. Segunda relação. B é o cateto, está aqui. Então, que é B ao quadrado é A vezes M. Preste atenção aqui num detalhe, que quando a gente vai encontrar
Tá aqui, ó, eu quero encontrar o cateto. Sempre eu vou fazer a hipotenusa vezes o pedaço que está do lado dele. Quem é o pedaço que está do lado dele? É o m. Então, olha como é que vai ficar aqui. Eu tenho que b ao quadrado é igual a vezes m. O todo vezes o pedaço que está do lado do cateto. Então, se eu tiver aqui um exemplo, o m é igual a 2 e o n é igual a 8, qual vai ser aqui no caso o cateto? É igual 2 vezes 8, b ao quadrado é igual a 16, b vai ser igual a raiz quadrada de 16. Portanto, raiz quadrada de 16 é 4. E assim eu encontro o valor do cateto. Vamos fazer esse exemplo aqui. A gente já sabe que b ao quadrado é igual a esse pedaço que está do lado dele, que é o m, vezes o a, que é a hipotenusa. Portanto, b ao quadrado vai ser igual a 3 vezes 5, b ao quadrado vai ser igual a 15, b vai ser igual a raiz quadrada de 15, porque esse 2 passou para o outro lado como raiz. Como 15 não é raiz quadrada inteira, a gente deixa na forma de raiz. Terceira relação é muito semelhante à segunda, só que se refere agora ao outro lado da figura. Então, aqui a gente tem o C, o N e o A. Então, por exemplo, para um N igual a 2 e para um A igual a 4,5. Como é que eu calculo o cateto? Então, eu tenho C ao quadrado é igual a 2 vezes 4,5. C ao quadrado vai ser igual a 9. C vai ser igual a raiz quadrada de 9, porque o 2 passou para o outro lado como raiz. C é igual a 3, porque aqui eu tenho raiz quadrada exata. Então perceba que todos esses exemplos, na verdade a forma de calcular é bem simples, basta você ter em mente as fórmulas que você vai usar para calcular. Quarta relação. Na quarta relação, olha o que é que eu estou dizendo. A hipotenusa vezes a altura é igual aos catetos, a multiplicação dos catetos. Então, A vezes H, hipotenusa vezes a altura, é igual a B vezes C. Um triângulo muito comum na matemática é o chamado 3, 4, 5. Tá? Então, olha só. Se eu tenho esses três valores, se eu tenho esse triângulo aqui e quero descobrir a altura, por exemplo, e eu não sei o pedacinho aqui, ó, M e N, eu poderia usar essa quarta relação, porque eu sei que a hipotenusa, que é 5, vezes a altura, é igual a 3 vezes 4. A altura vai ser igual a 3 vezes 4 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A altura vai ser igual a 12 dividido por 5. Mais uma vez, eu vou deixar aqui também porque não dá para simplificar. Eu também poderia usar essa relação para encontrar um dos catetos ou até mesmo a hipotenusa. Tá? Então, no exemplo concreto, você vai sempre ter que olhar o que é que você tem, os valores que você tem, e qual é a relação que você poderia usar. Quinta relação, e a mais simples. Olha o que é que aconteceu aqui com a hipotenusa, que é essa parte aqui de baixo. Eu parti aqui em 2. Então, quem é a hipotenusa? É simplesmente eu somar os dois pedaços. Então, se eu sei o valor de M e o valor de N, obviamente eu vou saber o tamanho do todo. Por exemplo, se N igual a 4 e M igual a 5, que são os dois pedaços, quem é a hipotenusa? É só eu somar os dois, então a hipotenusa vai ser 9. E a última relação, que é a sexta relação, nada mais é do que o teorema de Pitágoras, que nós já vimos em outras aulas. Um exemplo prático do teorema de Pitágoras, aqui vale 3, aqui vale 4, e eu quero descobrir esse valor. Então, esse é o maior valor, é a hipotenusa. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Quem eu chamo de B e quem eu chamo de C não é importante. O que importa aqui é a hipotenusa, que tem que ser sempre esse primeiro valor aqui. Portanto, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado vai dar igual a 25. X vai ser igual a raiz quadrada de 25. O 2 que está aqui como potência passa para o outro lado como raiz. X vai ser igual a 5.